Boa noite, meus irmãos dos dois lados da vida. Hoje nós temos uma missão um tanto difícil, mas um tanto prazerosa também. Como a gente sempre diz, nós que estamos aqui preparando esse trabalho, a gente tem um enriquecimento dos nossos conhecimentos muito grande, porque a gente traz um resumo, mas para a gente trazer o que a gente traz aqui, né, Kleber? A gente tem que vasculhar muita coisa, peneirar muita coisa. Então, é sempre gratificante a gente poder realizar esse trabalho. A gente agradece ao Centro Espírita Capitão Vendramini e a vocês pela oportunidade de crescimento pessoal mesmo nosso e também esperando contribuir com o crescimento espiritual de cada um. O tema de hoje, provas da existência de Deus. Quando eu peguei esse tema, fiquei um tanto preocupado. Falei, nossa, comprovar a existência de Deus deve ser um negócio bem difícil mesmo. Comecei a, comecei a procurar algo e comecei a pensar na minha simplicidade, na nossa ignorância, né, diante de um assunto complexo como esse, o que eu poderia trazer também de opinião minha. E não tem como a gente fugir da nossa, da nossa base de quem é espírita, que é o Livro dos Espíritos, que responde a todas as perguntas. Então, o início do nosso trabalho aqui hoje é todo calcado nas perguntas que Kardec fez aos espíritos e as respostas deles a respeito desse assunto. Antes da gente entrar no tema, como sempre eu trago, vamos abraçar Jesus. Nós que sempre temos as nossas dificuldades, temos nossos momentos de, de pensar na vida, de, de achar que as coisas não estão boas para a gente. Nesses momentos, ele é o melhor consolo. A gente se concentrar realmente num abraço de Jesus, e deve ser uma prática. Todo dia à noite, na hora de dormir, todo dia quando a gente acorda, abraçar Jesus, dar um bom dia e uma boa noite para ele. Que aí a gente vai sentir ele mais próximo de nós no nosso dia a dia. E é consolador realmente. Bom, vamos então ao que Kardec nos traz. Na Gênesis, no capítulo 2, Allan Kardec explica que crer em Deus deve ser resultado da maturidade do pensamento. Então, nos instiga já aí a gente pensar, estudar. A fé cega cede lugar à fé raciocinada, que é o que a gente sempre comenta aqui. A doutrina espírita fortalece a nossa fé, porque nos leva a raciocinar e ver que passa no crivo da nossa razão, que as coisas são coerentes, né? Tem base, que se apoia em observação e lógica. Então, esse trabalho a respeito de Deus, observação e lógica. O Espiritismo não impõe dogmas, mas propõe um entendimento racional baseado em três pontos fundamentais: observação do universo. Tudo no cosmos funciona com ordem, harmonia e finalidade. A gente costuma observar o céu, mas nem sempre a gente pensa em Deus nessa hora, nem sempre a gente entende o que está ali diante dos nossos olhos, né? Então, observar, raciocinar, sentir. Princípio da causalidade. Toda obra revela seu autor. Um relógio supõe um relojoeiro. E sentimento inato, né? Desde quando a gente nasce, a gente tem esse sentimento. A ideia de um ser supremo é universal, mesmo nas culturas mais isoladas. Eles têm
os povos mais primitivos e tudo, eles têm essa ideia de algo superior, os deuses. Quais são as provas filosóficas da existência de Deus, segundo o Espiritismo? O Espiritismo não propõe uma prova empírica ou material da existência de Deus. Isso é difícil, né? Impossível. Pois Deus, sendo imaterial, não pode ser captado pelos sentidos físicos numa prova material, né, empírica. Contudo, apresenta provas filosóficas e lógicas, válidas para a razão humana, especialmente nos seguintes aspectos. Primeiro, a prova pela causa primária. O universo não pode ter surgido do nada, nem de si mesmo. A organização complexa e inteligente da natureza aponta para uma causa superior e inteligente, conforme expressa Kardec. Se houvesse um efeito sem causa, seria uma criação do nada, o que é absurdo. Imagina, no começo, antes de tudo se criar, era o nada. E como é que o nada vai produzir alguma coisa? Segundo, a prova pela ordem universal. A estabilidade das leis físicas, químicas e morais demonstra uma inteligência organizadora. A gravitação universal, os ciclos da vida não podem ser frutos do acaso. É tudo muito perfeito, esse equilíbrio todo do universo. Como é que pode isso existir dessa forma, nesse equilíbrio todo, sem ter um pensamento, sem ter um projeto para aquilo? A prova pela consciência moral. O sentimento de justiça, de bem e mal, e o anseio por evolução espiritual são marcas da presença de uma lei moral inscrita em nossa consciência. Isso remete à ideia de um legislador supremo. Bom, a doutrina diz que as leis morais, as leis de Deus, estão gravadas já na nossa consciência. E nós temos esse sentimento. Quando fazemos uma coisa errada, já desde pequeno nós temos consciência. Como é que isso vem parar na mente de todos? A prova da universalidade da ideia de Deus. Mesmo nos povos mais primitivos, há o sentimento do sagrado, da transcendência, do divino. Esse caráter inato e constante da ideia de Deus indica uma origem profunda na alma humana. Então, nos povos primitivos, como a gente falou, na sua alma, na sua essência, existe essa consciência de algo superior. Como é que pode isso? Os povos mais distantes, povos indígenas que vivem isolados, eles têm todos os povos sempre tiveram a sua ligação com algo superior. O que é Deus segundo a doutrina espírita? Aí já entramos um outro aspecto do pensamento, né? O que é Deus segundo a doutrina espírita? Para o espiritismo, a questão da existência de Deus é tratada com seriedade filosófica. Logo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Allan Kardec não questiona quem é Deus, mas sim que é Deus, indicando uma busca conceitual e não antropomórfica. A resposta é simples e profunda. Então, nada de humano aí na pergunta, porque Kardec tinha essa consciência, obviamente, que Deus não podia ser uma figura humana, antropomórfica. Então, a resposta vem dos espíritos. Ele pergunta o que é Deus, e os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, é uma inteligência, não é um ser como a gente imagina. Isso é logo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Essa definição retira qualquer forma humana ou mística da ideia de Deus e a posiciona no centro da razão. Deus é a origem de tudo que existe. Não é uma entidade localizada no tempo ou espaço, mas o princípio imaterial e eterno por trás das leis que regem o universo.
por trás das leis, porque ele criou todas as leis que regem o universo. Agora, Kardec, já no Livro dos Espíritos, entra na questão das provas realmente da existência de Deus. Na pergunta número 4, Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, tudo que a gente não pode criar, desde o início da criação do nosso universo, nós não temos a menor condição de criar, ali está a prova da existência de Deus. É uma parte da resposta. Agora, observação de Kardec. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, e avançar para o nada pôde fazer alguma coisa, que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, se a gente não acredita em Deus, seja lá o que você tem no seu pensamento que seja Deus, se não existe esse Deus criador, então é o nada. Mas como o nada vai fazer alguma coisa? Pergunta do número 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Tem a ver com as últimas perguntas que a gente, os últimos textos que a gente viu ali a respeito dos indígenas, né? Então, qual é a dedução que se pode tirar do sentimento de ter essa consciência de Deus? A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Então, se existe essa noção, ou esse desejo até nosso, né, de que Deus existe, há uma necessidade. A gente pode comparar o seguinte: se o nosso corpo pede água, que a água existe. Então, se a gente tem uma consciência, alguma coisa, que existe algo maior, essa coisa tem que existir para que você tenha essa ansiedade, essa ânsia, esse desejo de conhecer, de saber melhor. A pergunta 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Então, a gente ensinar as crianças que existe Deus, será que pode ser isso? Resposta dos espíritos: se assim fosse, por que existiria nos nossos selvagens esse sentimento? Aí volta a mesma questão dos selvagens. Como é que eles, lá isolados de toda civilização, vão ter essa consciência se ninguém ensinou para eles? E Kardec diz: se o sentimento da existência de um ser humano, de um ser supremo, fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas, né? Confirmou isso daí. Quem que ensinou? Os indígenas. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Então, vai analisar a matéria. Será que ali essa matéria vai mostrar que nela existe alguma coisa que explica a sua criação? Não. Mas então, responde os espíritos, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Então, ele quer dizer o seguinte: Kardec vai explicar melhor. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Então, se a própria matéria dissesse que ali tem uma explicação para ela, ali que fosse palpável, então, quem é que preparou essa explicação? Né? Quem é que preparou aquilo para que viesse a matéria?
Pergunta 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? Né? As matérias se encontram e vão formar alguma coisa. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Como é que pode a matéria aparecer ali, se combinar uma com a outra, sem um comando? Se nem a matéria não existia, Kardec diz, a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Se a gente pensar nas maravilhas da natureza, né, reprodução dos animais, a beleza dos animais, mimetismo dos animais, a gente vê insetos que se mimetizam em mamíferos. Como é que pode isso? A natureza, então, vai pegar um inseto e dar a capacidade nele de a sua forma física ter a aparência de um tigre para ele se proteger dos predadores? Como é que a natureza, como é que o nada vai fazer um negócio desse? Como que é possível? E a última pergunta dessa série, em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Então, ateu, por exemplo, não acredita em Deus, ele acha que é orgulho achar que não existe algo superior à humanidade para criar as coisas, que o que existia já era obra do acaso, ninguém criou. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte, esse egoísta que se acha superior a tudo. Pode ser que pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Kardec. O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Então, quanto maior é a construção, a obra, maior é a causa primária, aquilo que criou. Então, se o universo é essa imensidão, esse absurdo, que até hoje nós não sabemos quase nada, imagina quem criou isso tudo. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Então, aqui a gente encerra essas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, onde Kardec busca a resposta dos Espíritos para explicar, né, para que prove a existência de Deus. Como diz, filosoficamente, porque materialmente, por empirismo e tudo, impossível. Então, características atribuídas a Deus. Nas perguntas seguintes, no Livro dos Espíritos, Kardec aprofunda as qualidades de Deus, ele vai fuçar um pouco mais. E aí traz para a gente as características de Deus. Eterno, sem começo nem fim. Imutável, não muda, pois é perfeição absoluta. Se Deus mudasse algum aspecto, ele não seria perfeito na origem. Imaterial, não é feito de matéria, uma vez até que ele, Deus, criou a matéria. Onipotente, nossa, criou esse universo.
todo-poderoso, mas sem arbitrariedade, porque a nós outros deu livre-arbítrio. Onisciente, conhece tudo, evidentemente. Justo e bom. A justiça e a bondade supremas são seus atributos. Essas características ajudam a construir uma visão de Deus que não é humana, mas sim uma força moral e inteligente por trás do universo. A gente é que às vezes não consegue imaginar alguma coisa fora do tempo, fora da matéria, fora do espaço, algo que não seja humano. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A gente fica buscando então algo semelhante ao homem material, o corpo material em Deus. Isso é impossível, né? Se a gente for pensar pelo lado do espírito, aí tudo bem, somos filhos de Deus, há o sopro divino em cada um de nós, mas na nossa essência, no nosso espírito. Conclusão: a existência de Deus, segundo o Espiritismo, não é um mistério impenetrável, nem uma imposição religiosa. Não é uma imposição. É uma constatação racional, ética e espiritual, acessível a todos que buscam com sinceridade. Allan Kardec, ao apresentar essa questão no início da obra, demonstra que tudo o que virá a seguir, a reencarnação, a parte que fala da moral, evolução, justiça divina, tudo parte de uma base sólida. Deus existe e sua presença se manifesta em tudo que é verdadeiro, bom e belo. Vamos ver agora um ateu querendo provas da existência de Deus, conversando com alguém que está preparado, não é uma pessoa como nós aqui, que foi buscar agora algo para trazer, mas sim um estudioso profundo dessa questão. Seria bem prático e objetivo. Evidências. Me mostra, seu Deus. Tem foto, tem alguma coisa registrada em cartório? A criação do universo é uma evidência. De quê? Da ciência? Sim, eu vou dizer para você. Com a teoria do Big Bang, que inclusive foi criada por um padre, você sabia? O propositor do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. Temos a ideia pela ciência de que a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir a partir do nada. Mas foi Deus quem criou isso tudo? Deixa eu lhe dizer a evidência de que Deus, eu estou respondendo exatamente, objetivamente o que você pediu. Eu só quero saber se Deus criou isso. Eu posso dizer sim e tudo bem, mas se você quiser uma explicação, aí eu tenho que elaborar. A teoria do Big Bang não diz que a matéria veio existir a partir do nada, então a causa é imaterial, portanto espiritual. O tempo não veio existir a partir do nada, então a causa é não temporal, capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, porque a causa está fora do tempo. O espaço não veio existir a partir do nada, então a causa é não espacial, portanto infinita. Então você veja que espiritual, atemporal, infinito são características de Deus. Outra coisa, viu? O universo não existe de qualquer forma. Você sabe que existem 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida na Terra seja possível? Sim, essas 122 características podem existir, mas nada me convence de que tem um Deus lá em cima, gente boa demais, que criou Mas isso não tudo. pode existir por acaso. Por que não pode existir por acaso? Porque a chance de você alinhar 122 características por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Nível gravitacional, transparência atmosférica, nível de oxigênio no ar. Essas 122 características têm que estar milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. A chance disso ser por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Existe um princípio da matemática, a não ser que a gente não concorde com a matemática. É aí que você me convence falando de matemática. Concordo com Você é da área de matemática? Eu acho matemática maravilhosa. Exato. Então existe um princípio da matemática chamado princípio de Borel. O que é que o princípio de Borel diz? O princípio de Borel diz que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. Eu estou falando que para as 122 características serem alinhadas por acaso é uma chance em 10 a 138. A matemática já diz que uma chance em 10 a 50 é impossível. Uma chance em 10 a 51, 10 vezes impossível. Uma chance em 10 a 52, 100 vezes possível. 50 vezes possível. Então, assim, não é isso? Concordou? Porque matematicamente é impossível nós termos um universo da forma que temos, em que a vida existe. Então, vocês estão escutando bem? Conseguiram escutar? A chuva está atrapalhando. Ele diz aqui que para que exista a vida, tem que 122 coisas precisam estar alinhadas, né? A pressão atmosférica, a distância da Terra ao Sol, uma infinidade de quantidade de água,
é uma quantidade de itens que somam 122. Se uma dessas 122 coisas não estiverem ali, não perde a condição da vida. E a probabilidade dessas 122 questões estarem alinhadas para que exista vida é impossível. Matematicamente, ele falou aqui, 10 elevado a 50 já é impossível, estudando matematicamente, isso acontecer. Tá? Já é impossível 10 elevado a 50. E essas 122 coisas alinhadas seria 10 a 130 e tantas. Então, impossível acontecer a vida, a não ser uma obra de Deus. Alguém super poderoso, né? Acima de qualquer possibilidade de compreensão nossa. Vamos ver mais um videozinho, vamos ver se vai dar para... Seu tempo começou. O que existia antes do antes? Pensa nisso. Quando falamos de Big Bang, falamos apenas do início do universo, do ponto zero. Antes desse início, não existia tempo, não existia espaço, não existia matéria. Sem espaço, não havia onde algo existir. Sem tempo, não havia quando algo acontecer. Era o nada absoluto. E aqui surge uma pergunta que ninguém escapa. Se não havia nada, por que hoje existe algo? Do nada absoluto, nada surge. Então é mais lógico supor que sempre existiu algo. Mas esse algo não pode estar preso ao tempo, porque o tempo veio depois. Não pode estar preso ao espaço, porque o espaço surgiu depois. E não pode ser matéria, porque a matéria também teve início. Esse algo precisa existir fora do universo para causar o universo. A filosofia chama isso de causa primeira. A teologia chama de Deus. Talvez a pergunta, quem criou Deus, parta de um erro. Talvez Deus não seja algo que começou, mas aquilo que torna qualquer começo possível. Deu para escutar? Então, está batendo na mesma tecla aí. É impossível, se não existir um Deus, que não existia tempo, não existia espaço, não existia matéria. Como é que, de repente, surge um universo? Como é que, de repente, surge um Big Bang? Se o tempo começou, o que... Se o tempo... Mais um videozinho curto. As provas cosmológicas, elas são diferentes. As provas cosmológicas concluem pela existência de Deus a partir da análise do mundo. De uma certa maneira, a primeira dessas provas é a de Tomás de Aquino. Nós estamos em 1250. Tomás de Aquino dirá: o mundo é perfeito demais para ter nascido do nada. Tomás de Aquino também dirá: tudo no mundo é movimento e nada se move por si mesmo. Portanto, se tudo depende de forças externas para se mover, evidentemente que é preciso que haja um motor inaugural. Tomás de Aquino também dirá: tudo o que existe tem uma causa que lhe é exterior. Portanto, se a causa também existe, é preciso que uma causa exterior lhe tenha causado. E assim, de causa em causa, eu tenho que chegar em alguma coisa que seja causa de si mesmo. E esta é a mais conhecida definição de Deus da filosofia. Deus é causa in sui. Deus é o causador de si mesmo. Na mesma linha de reflexão cosmológica, Voltaire e Rousseau. O universo é um relógio. E se você encontrar um relógio em Marte, você vai procurar por um relojoeiro. Pois Deus é o relojoeiro do relógio universal.
Qualquer célula do nosso organismo é mais complexa do que um relógio. Portanto, com mais razão ainda, é preciso um relojoeiro que tenha colocado tudo em ordem, que tenha concatenado as finalidades, que tenha organizado tudo. Deus é o relojoeiro do relógio universal. Ele fala aqui que uma célula do nosso organismo é mais complexa do que um relógio. Pode ser que alguns de vocês já tenham assistido um videozinho mostrando como o ovo da galinha é fabricado no interior da galinha. Eu não sei se vocês já viram. É uma coisa fabulosa. E isso, o ovo, se você pensar que ele é produzido em 24 horas dentro do organismo da galinha, e ter aquela a casca dura, como que pode aquilo? É um organismo tão perfeito, a produção do ovo é uma coisa absurda. Como é que pode a natureza, do nada, as coisas acontecerem, vão acontecendo do nada e vão se aperfeiçoando? Mas como? A nossa visão, eu estava estudando outro dia, lendo a respeito de quantas células do cérebro estão envolvidas com a nossa visão, é uma coisa absurda. E precisa estar tudo muito alinhado para que a gente consiga enxergar como que a natureza, por si só, vai realizar uma obra como essa. Outro detalhe muito interessante é: a ciência não prova que Deus não existe. Né? Não prova. Eu li numa oportunidade um livro, me falhando aqui agora o nome do autor. O nome do livro eu me lembro. É Deus, um delírio. Um ateu tentando provar que Deus não existe. Eu li esse livro. É interessante porque ele acha que ele reuniu tudo que é prova possível. Mas ele não cita Kardec, ele não cita os espíritos. Como é que alguém vai falar de Deus profundamente se não falar sobre espírito? Então ele ignora isso. Então por que ele não prova a inexistência da vida depois da morte, dizendo que ninguém vê espírito, que os espíritos não se manifestam? Ele não prova, ele não aborda essa questão. Então, a ciência não prova. Por mais que tentem autores ateus dizer que Deus não existe, eles não conseguem provar. Há um livro também muito interessante. Aqui eu vou abrir um parênteses para um comentário interessante. Nós, encarnados, não temos muita condição de imaginar o que seria Deus, né? Então, a gente pode imaginar que, passando lá para o outro lado, que a gente vai ter um entendimento melhor. Tem gente que pode pensar que vai ver Deus. Então, esse livro aí tem um detalhe bastante interessante que me chamou a atenção. Já tem muitos anos que eu li. Ensinos Espiritualistas, de W. Staton Moses. Ele é um pastor inglês que, a princípio, não acredita. Ele é contemporâneo de Kardec. E ele não acreditava nas coisas que estavam sendo publicadas por Kardec a respeito dos espíritos. Mas ele tinha amizade com uma família que depois essa família, inclusive, entregou o seu filho para que Staton Moses educasse, guiasse os estudos dele. E a senhora, a mãe do menino, amiga de Staton Moses, falou: você é muito preparado, inteligente, eu tenho umas publicações aqui, um livro, que eu queria que você lesse para me dizer se tem fundamento isso aqui. Era a família Speer. O livro era um livro de uma escritora inglesa, Daly Owen. O título era Terra Contestada. E falava sobre os espíritos.
E ela entregou para Staton Moses, e ele, lendo aquele livro, ele começou a despertar para alguma coisa. Ah, isso aqui tem sentido. E aí, certamente, foi ler obras também de Allan Kardec, tudo. E aí passou a participar de reuniões mediúnicas. E a mediunidade dele aflorou. E ele se transformou num grande médium. Essa criatura aí, W. Staton Moses. E ele tinha um mentor, era um espírito preparado, né, pela espiritualidade para orientar um homem da ciência, um homem preparado, um homem inteligente. Então não poderia ser, não poderia ser qualquer espírito. Teria que ser um espírito em condições de orientar um cientista, um pesquisador, um homem preparado como Staton Moses. E numa reunião, Moses pergunta para esse mentor dele, que se apresentou com o nome de Imperator, ele pergunta: tendes maior conhecimento de Deus do que tinhas aqui na Terra? Então, quando você estava encarnado, né, você era igual a gente aqui, mas depois que você foi para o outro lado, você passou a conhecer Deus, o que você me diz de Deus? E aí o Espírito responde a ele: temos melhor conhecimento das operações do seu amor, dos atos desse bem-aventurado poder que fiscaliza e guia os mundos. Temos conhecimento dele, mas não o conhecemos, nem o conheceremos como o entendeis, até que entremos na vida de contemplação. Ele apenas nos é conhecido pelos seus atos. Então, gente, nenhum espírito muito preparado, que estava ali de mentor de uma figura como essa, Staton Moses, que tinha uma missão importante, nem esse espírito tinha algo a mais para fornecer de informação a respeito de Deus. Não, Deus está além. Quando a gente chegar num estágio de contemplação, então o que ele quer dizer aqui? De um espírito muito puro, chegar no último estágio, aí lá pode ser que a gente tenha alguma noção melhor do que é Deus. Agora eu faço uma pergunta para cada um. E se perguntassem a você, como você tentaria explicar a existência de Deus? Eu me perguntei. Eu não sou cientista, eu não tenho capacidade matemática de falar sobre aquela 10 elevado a 50 e saber que aquilo ali é impossível e tal. Não está além da nossa capacidade nesse ramo. Então, na nossa simplicidade, como é que a gente poderia dizer para alguém que vem nos perguntar, uma pessoa que não acredita em Deus, o que você poderia dizer a respeito da prova da existência em Deus? Aí, não estranhem. Não estranhem. Se por acaso, vamos preparar a minha resposta a esse questionamento. Eu não acredito, por exemplo, eu não acredito em ET, em nave espacial, nem nada. Mas se meu pai, se a minha mãe chegam para mim e diz, eu vi, ou eu fui abduzido, uma pessoa que você tenha completa crença, que você acredite naquela pessoa, se ela disser para você, eu vi, você vai acreditar ou você vai duvidar? Você vai acreditar. Porque foi seu pai que te falou, foi sua mãe que te falou. Não quando você era criancinha, hoje. Então, nós vamos tirar algumas conclusões através dessa questão que eu coloquei aqui. Allan Kardec. A gente acredita em Kardec? Tem que ser espírita. Se você fizer essa pergunta para alguém que não é espírita, nunca viu Kardec, ele não vai saber responder. Mas nós estamos aqui reunidos, espíritas,
a gente acredita em Kardec, certo? A gente acredita em Kardec. Se você acredita em Kardec, você acredita em espíritos, certo? A gente acredita em espírito. Por quê? Kardec nos traz N informações, reuniões, provas até, de que os espíritos existem e ele se comunicou com os espíritos. Se os espíritos, se a gente acredita em Kardec, se a gente acredita nos espíritos, então a gente acredita em Deus, porque os espíritos não falaram que Deus existe? Kardec não falou? Então, é aquela questão. Se eu acredito no meu pai, eu acredito no ET que ele viu. Então, se eu acredito em Kardec e acredito nos espíritos, eu acredito em Deus. Não tem como eu acreditar em Kardec e nos espíritos e não acreditar em Deus. Você acredita em Jesus? Você acredita que Jesus existiu? Que ele existiu? Você crê no que Jesus falou? Faz sentido? Bom, então se você acredita que Jesus existiu, se você acredita naquilo, na mensagem de Jesus, então você sabe que Deus existe, porque Jesus falou. Jesus nos disse. Agora, um outro aspecto que nós, simples mortais, podemos meditar. Aconteceu o Big Bang. Nós sabemos que Deus não criou nada pronto, né? Tudo que Deus criou é a partir de evolução. Ele criou algo que foi evoluindo até se tornar o que é hoje e coisas que ele criou que ainda não estão prontas e se realizarão. Deus não fez nada pronto. Nenhum planeta foi com varinha de condão e está pronto ali. Nada, nenhum animal. Nós sabemos que aqui a vida no nosso planeta começou com coisas unicelulares, né? Então, nada pronto. Então, se houve um Big Bang, desse Big Bang surgiu todo o universo com sua diversidade de materiais. Com essa diversidade de matéria, de tudo que existe no universo. Não tinha que estar tudo naquela semente do Big Bang? Tinha que estar tudo ali. Que mente poderia colocar naquela semente que iria explodir no Big Bang, que teria todo o material necessário para que todo o universo se desenvolvesse e chegar até a seres racionais como nós? É uma questão interessante, filosófica. Como é que pode? Ah, não, houve aquela explosão, foi o acaso. Ah, foi o acaso. Mas como é que tinha naquela explosão? Como é que tinha elementos para que dali partisse para tantas coisas perfeitas? Impossível. Mais um detalhe que outro dia eu até conversei com meu irmãozinho Pita, Alexandre Pita, meu xará, ele concordou comigo. Eu acho que há, pelo menos, motivo para a gente fazer uma associação. Estão se falando muito aí em matéria escura. Kleber também gosta muito dessas coisas, então vê se há de concordar. A matéria escura hoje se sabe que é o que mais existe de matéria no universo, é essa matéria escura. Ela representa perto de 70% da matéria existida no universo. A matéria, como nós conhecemos, aqui matéria, Terra, outros planetas, etc., representa 5% da matéria do universo. 70% em torno disso é matéria escura. Aí eu fico pensando, quem estuda um pouquinho a doutrina espírita, né, já ouviu falar, tem alguns já se aprofundaram nesse estudo, no fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal. Não será a matéria escura o fluido cósmico universal?
uma vez que a doutrina nos diz que o fluido cósmico universal ele está permeando todo o universo, se essa matéria escura é o início de tudo, da formação de outras matérias, pode ser que a ciência esteja chegando perto de uma conclusão um pouco mais concreta. Aí o futuro dirá. Na minha humilde opinião, quem sabe, pode ser que essa matéria escura seja o tijolinho da vida. A doutrina nos diz que o fluido cósmico universal é aquela matéria primeira que Deus criou e que dali tudo se fez. Os espíritos co-criadores do universo, como Jesus, que planejou e acompanhou a formação do nosso planeta, Jesus moldou, Jesus é o divino escultor do nosso planeta. Que matéria Jesus pode ter manipulado para realizar, para concluir o nosso planeta? Ele pode ter tirado do fluido cósmico universal. Ele pode ter tirado da matéria escura que permeia todo o universo. Para quem viver, verá. Nós vamos viver, né? Porque a gente não morre. Um dia não, pode não ser nessa encarnação nem na próxima. Então, gente, quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, se aprofunde nessas questões para se aproximar ainda mais dessa certeza, dessa fé raciocinada a respeito da espiritualidade superior, a respeito de Deus. E para encerrar, a gente tem ali uns minutinhos, eu trouxe um outro vídeo para encerrar o nosso trabalho de hoje, que eu acho interessante. Quem é Deus? Como Ele é? Onde Ele está? Realmente, Ele existe? Prepare-se, porque hoje vamos mostrá-lo em primeira mão para você. Apresento-lhe Deus, o Senhor do Universo. Os céus o anuncia. A terra o proclama. O mar o exalta. O universo inteiro testifica. Tudo que existe aponta para Ele, que esculpiu cada detalhe,
do macro ao micro. O sopro que dá vida ao pó. Tudo grita o seu nome. Olhe, o veja. Deus não precisa de provas, porque a criação já é a sua voz. Deus é. Deus sempre foi. Deus sempre será. A sua assinatura está em tudo. Que obra! Deus existe? Meus irmãos, espero ter colaborado um pouquinho com o nosso entendimento a respeito do nosso Pai Maior. Agradeço a todos pela paciência. Que Jesus abençoe vocês.